Tem com a gente mais uma vez, ele que é nosso nutrólogo, clínico geral, quinzenalmente às segundas-feiras, junto com a gente no Você Bonita, doutor Roberto Navarro, bem-vindo. Bom dia, Carol, muito prazer tê-lo aqui. Bom dia a todos em casa. E eu disse que vai ao encontro porque hoje você vai falar da dieta da tireoide. É interessante dizer que a tireoide, embora a gente saiba que tem aí uma importância fundamental, que você vai fazer uma dinâmica e vai explicar. Em alguns momentos a gente fala de outras coisas e ela fica um pouco ali escondida e depois ela volta e agora ela está de volta. E por isso vamos dar atenção para essa parte dieta da tireoide. Aí você se pergunta, por que está de volta, Carol? Como assim está de volta? Porque alguns recursos, alguns medicamentos, algumas coisas surgiram que as pessoas estão usando de forma errada. E eu acho que isso você também vai dizer, né, doutor Roberto, na nossa pauta. Vamos alertar um pouco. Então, isso serve também de alerta. A gente vai ensinar a parte certa, correta, a gente vai entender tudo. Você vai entender os alimentos e vai saber o que você não pode fazer. Exatamente. Bem-vindo. Obrigado. Vamos à sua aula, todos Vamos preparados lá, para a aula do doutor Roberto. A tireoide vai sempre voltar à tona, porque, queira ou não, é de todas as glândulas importantes que o nosso corpo tem que ter saudável, né? As glândulas que produzem o hormônio precisam de estarem em equilíbrio para que ela produza o seu hormônio de maneira adequada. E o hormônio tiroidiano, ele é fundamental para todas as células do corpo humano, Carol. Todas, sem exceção, dependem de um hormônio da tireoide chamado tiroxina, que para entrar na célula, eu vou mostrar, precisa passar por uma transformação. E uma vez dentro da célula, aí sim a célula consegue trabalhar. É a matéria-prima fundamental para dar energia para a célula, além do oxigênio, da glicose, não estou falando dos nutrientes. Mas para que a célula acione o seu motor e gere energia, o hormônio tiroidiano é fundamental. E a gente precisa da parte da alimentação para isso tudo acontecer. Existem nutrientes que a gente vai começar a falar agora, fundamentais para o funcionamento da tireoide, nutrientes que vão ser fundamentais para o hormônio da tireoide conseguir entrar dentro da célula, e vamos falar dos outros nutrientes que atrapalham a tireoide fazer o papel dela, né? E isso, obviamente, eu acho que vai ser bem proveitoso, porque uma vez que a tireoide está em equilíbrio, o corpo agradece, Carol. Já inclusive facilita, o peso, né? Fica mais estável. O hipotiroidismo pode levar ao ganho de peso, né? Mas além de fadiga, cansaço, indisposição, perda de vigor, retenção líquida, sensação de depressão, existem N sintomas ligados ao mau funcionamento da tireoide. E algumas coisas acabam até dependendo das nossas escolhas, não só para o bom funcionamento, mas você vai dizer o que atrapalha, e que às vezes se a gente fizer em excesso, de fato você vai prejudicar uma tireoide que estava ali 100% saudável e que acabou perdendo, né, essa qualidade maravilhosa. Que bom para as pessoas que têm o funcionamento perfeito. Sem dúvida. Doutor Roberto, vem para o seu lado. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Eu fiz uma estratégia, Carol. Aqui temos a imagem da tireoide, tá? Que é fundamental para a pauta desenrolar. E eu, do lado aqui esquerdo da mesa, eu coloquei em verde todos os nutrientes importantes, né, para o funcionamento da tireoide. E coloquei do lado direito, em vermelho, inclusive as plaquinhas em vermelho, quais são os boicotadores da tireoide, tá? Então, primeiro vamos pensar o seguinte, Carol, para a tireoide funcionar, eu vou só montar aqui uma ação rápida, depois a gente fala com detalhe dos alimentos, tá? Existe um nutriente que sem ele a tireoide não tem força para produzir o seu hormônio, tá? Que é básico, que às vezes eu vejo falando da tireoide e esquecem dele, que é o ferro, tá? Eu vou pegar aqui esse bloquinho aqui como se fosse o ferro. Tanto que pessoas anêmicas por falta de ferro, Carol, ficam com a tireoide lenta. Então o ferro, vamos falar as fontes animais e as fontes vegetais do ferro, tá? Mas, além do ferro, o fundamental para a tireoide produzir o seu hormônio, a tal da levotiroxina ou tiroxina, é o iodo, Carol. Então aqui eu vou pegar, ó, alguns bloquinhos para ilustrar o iodo. Eu vou pegar aqui quatro moléculas de iodo. Tá? Essa estrutura, o iodo, obviamente, ela tem que ir para onde? Para a tireoide. A tireoide tem que captar o iodo, Carol. É como se tivessem portinhas por onde o iodo vai entrar para dentro da tireoide, que é o que a gente chama de receptor. Então, essa portinha tem que estar livre, aberta, para o iodo entrar. Depois vou falar quais nutrientes atrapalham a absorção do iodo na tireoide, que fecham essa portinha, tá?
Uma vez isso deu certo, o iodo foi ingerido pelo alimento, juntou com ferro e foi lá e entrou na tireoide. Beleza. A tireoide produz o seu hormônio. Faz de conta que esse bloquinho é o hormônio tiroidiano. Tem 4 moléculas de iodo aqui. Tá. Então, 95% do hormônio produzido pela tireoide chama levotiroxina. É uma estrutura que carrega 4 moléculas de iodo. E vai para atuar na célula. Tá. Né? O caminho, o destino final desse hormônio é entrar em todas as células do nosso corpo. Para dar energia. Para dar energia. Só que na hora de entrar na célula, existe uma necessidade de ativar o hormônio. Então, essa ativação depende da retirada de uma molécula de iodo. Então, quando fica com 3 moléculas de iodo, que a gente chama de triiodotironina, essa é a forma ativa do hormônio. Tá. É essa que vai dentro da célula cumprir as suas funções metabólicas. Então, pode ser que tenham pessoas que tenham um problema de não quebrar... De não converter o T4 em T3. Aí o famoso T4 e T3. Exatamente. Tá. Então, a gente tem nutrientes importantes na nossa alimentação que vão formar a enzima que faz esse passo. Que chamam de iodinases. Não vou falar de química, senão fica chato. Mas o T4 e T3 a gente sabe bem. Sabe bem. Estão ali sempre nos nossos Então, exames. uma vez entendido isso, então vamos lá. Né? Agora a gente tem que entender as principais fontes, né? Quais os boicotadores e entender onde a gente vai atuar. Perfeito. Tá? Então vamos lá. Ferro, Carol, ferro a gente tem aonde? Eu coloquei aqui a carne vermelha como o principal representante do reino animal, porque é o alimento mais rico em ferro, tá? Longe de dizer se entupa de carne, não estou dizendo isso. Estou dizendo mantenha um aporte de ferro adequado. Tá? Até 300 gramas por semana, isso dá conta da quantidade de ferro na boa. Tá, mas eu sou vegetariano, e aí? Então, quais as fontes de ferro de origem vegetal? Aí a gente tem os feijões, todos eles. Os vegetais verdes escuros são riquíssimos em ferro, rúcula, agrião, espinafre, o próprio brócolis. O melaço da cana tem muito ferro, mas é muito doce, né? Aí tem muita glicose. Não quis trazer de exemplo porque eu gosto de exemplos... Ficar uma contradição. Né? Uma coisa meio estranha. Mas ferros de origem vegetal tem em alimentos como eu citei. Então, ferro fundamental. Importante para vegetarianos a suplementação da B12, doutor Roberto? Sim, o vegetariano estrito, né? Que é aquele que não come nada animal. O vegetariano que ainda come um pouco de ovo e um pouco de lácteos, essa B12 ainda consegue ficar em níveis aceitáveis. Mas o estrito, que é ou estrito ou vegano, precisa de suplementar B12 ao longo prazo. Acham que não, mas depois de alguns anos vão precisar. Percebem que sim. Vão perceber que Inclusive para esse funcionamento que da tireoide, né? Exatamente também. Agora, iodo, Carol. O iodo, vocês vão ver que eu coloquei uma plaquinha verde, ou seja, é do bem, e do lado aqui uma plaquinha do mesmo iodo em vermelho, mostrando, peraí, ele pode ser uma faca de 2 gumes. Sério? Tá? Vamos falar por quê. Primeiro, o iodo minimamente precisa ser ingerido para chegar até a tireoide. As moléculas de iodo precisam vir do alimento. O que aconteceu, Carol? A gente tinha realmente, há décadas atrás, uma carência de iodo muito grande nos alimentos que a gente consumia. Várias áreas do mundo passaram por isso. Regiões onde a quantidade de iodo no alimento era pequena. E isso fez com que houvesse um grande prejuízo, que é o aparecimento do bócio, que chamava até bócio endêmico, que era um aumento, porque a glândula começa a ficar maior para tentar, se ela hipertrofia, se ela hiperplasia, se ela fica maior, ela tenta produzir mais hormônio. Então, porque está faltando matéria-prima. Então, ela crescia, era o papo que se falava dos nossos avós, né? Bom, qual medida foi tomada? Em vários países, aqui no Brasil, houve a iodação do sol, ou iodização do sal, tá? Então, por lei federal, o sal de cozinha passou a ser iodado. Talvez até houve um certo exagero, porque o excesso de iodo, aí é que tá, quando a tireoide entende que tem muita molécula de iodo entrando para dentro dela, ela não pode disparar a produção do hormônio tiroidiano, porque ao mesmo tempo que ele é importante, se a célula produz muito e vai muito hormônio tiroidiano para a célula funciona em 220. Ela vai entrar num parafuso, Entendi. vai literalmente ter uma hiperfunção celular. Isso traz aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, irritabilidade, perda de peso, é o hipertireoidismo. Então a tireoide fica ali, tadinha, tentando controlar o jogo. Olha, me manda matéria-prima, mas não me manda muito não. Porque se começar a ter muito iodo, a portinha por onde entra o iodo na tireoide se fecha.
como uma defesa. Provavelmente a tireoide entende. Deixa eu fechar um pouquinho porque está vindo muito. Aí vai faltar iodo, com tanto iodo sendo dado, a tireoide deixa de produzir hormônio tiroidiano. É um hipotiroidismo por excesso de iodo. Olha que pegadinha, Carol. Nossa. Então, o que aconteceu quando o sal foi iodado? Começou a se pensar, já que a gente ingere muito sal de cozinha, sim, inclusive está embutido em coisas que a gente nem imagina, a criança comendo salgadinho lá de pacote tem sódio, tem o sal de cozinha, não é o sódio, é o cloreto de sódio, tá? É o sal mesmo. E tanto que eu acho que há 10 anos atrás houve uma diminuiçãozinha. Tá? Do iodo. Do iodo, tá? Então, a gente tem que pensar em quê? Se a gente já ingere uma quantidade normal de sal de cozinha, talvez estejamos errando para mais do que para menos, eu já tenho minha taxa de iodo. Feita uma pesquisa até recente, Carol, no estado de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, foi feito pela, se não me engano, pela USP essa pesquisa, onde se detectou, por análise de urina da população, 70% da análise da urina, quem mora em São Paulo e região metropolitana, tinha excesso de iodo sendo excretado. Né? Então, foi um alerta para mostrar, opa, deve ter regiões onde a quantidade de iodo já está sobrando. Já tá acima. Então, vamos pensar, não exagerar no sal? Vamos. O sal rosa, que todo mundo fala, do Himalaia, não tem iodo. Não tem iodo. Não tem iodo, tá? Mas o marinho também não. O marinho tem, não. O marinho marinho tem. O marinho tem. Geralmente ele já vem com o próprio iodo do mar mesmo. Tá? Então, o que não tem é o sal, rosa. É o rosa. Porque você acredita que usar um pouco, fazer um bom senso, misturar os dois, um pouco dos dois, pode ser uma boa saída? Pode ser. Agora, óbvio, eu tenho outras fontes de iodo, os peixes marinhos são fontes de iodo. Todos eles peixes que vêm do mar, sardinha, atum, tem iodo. Tem iodo no ovo. Tem iodo nas algas marinhas. Então, quem é comedor de comida japonesa já está comendo muito iodo. Aliás, já tive um paciente que teve problemas por excesso, de tanto que comeu aquelas algas que revestem lá o E que são super saudáveis, são saudáveis, mas que só não pode exagerar na dose, Carol. Tá. Então, o iodo, até o leite também tem iodo, mas não quis trazer o leite como exemplo, mas polvo, peixes marinhos, algas marinhas e o próprio sal que a gente ingere. São as fontes de iodo que a gente tem. Agora produzi meu hormônio, só que agora... imagine agora vindo o iodo para entrar na tireoide e algo atrapalhando a entrada do iodo. Aí nós temos aqui esses outros alimentos. Tá? E embora sejam alimentos saudáveis... Sim, mas eu vou explicar que eles podem ser comidos sem problema nenhum pela maneira que você vai fazer. O que tem aqui, Carol, são grupos de substâncias presentes na couve-manteiga, no repolho, no brócolis, na couve-flor, no rabanete, que são os principais. São chamados de glicosilonatos, está na plaquinha lá na frente. Essas substâncias competem com iodo pela absorção. Tá? Só que um detalhe, Carol, fundamental. Quando a gente aquece esses alimentos, esse tal glicosilonato não atrapalha mais. Não atrapalha. Então, é um fator chamado antinutricional que perde o seu efeito no aquecimento. Então, não se deve comer cru, com frequência, a couve, o repolho, o brócolis, o rabanete. 2 vezes por semana cru, sem problema, Carol. Mas e o famoso suco verde todo dia? Aí é mais complicado. Então, a gente aqueceu, então aquece no vapor. 2 minutos de aquecimento. Aquele branqueamento, né? Que fica um minutinho. Deu uma aquecida de pelo menos 1 minuto. Aí, geralmente, esses componentes saem. E, só para fechar o raciocínio, as isoflavonas presentes na soja também dificultam a absorção do iodo pela tireoide. Então, isso eu falo até de caso pessoal meu. Eu tenho uma adjeção da lactose, troquei pelo leite de soja durante décadas e eu tive uma alteração na minha tireoide. Ela começou a desenvolver um nódulo, eu parei com a soja e voltou ao normal. Isso é um fato marcante para mim. Então, que também tem que ser algo com bom senso. Porque a soja, independente de aquecer ou não, a isoflavona vai estar presente. Então, soja, 2 vezes por semana no máximo, não mais do que isso. De qualquer forma, na apresentação dessa soja, pode ser o tofu... Isso. O tofu é o coalho... Texturizada, né? Que é uma que parece texturizada. Essa texturizada... além do tofu, que são as principais, só porque para os vegetarianos... Entendi. Acho que são essas. O tofu não tem tanto problema porque é feito do coalho. A quantidade de flavona é menor. É menor. A soja em grãos, eu vou usar a soja, ou essa texturizada de soja, proteína texturizada de soja, do vegetariano, tem isoflavona.
tá? Tem, porque a isoflavona é uma proteína. E deixar de molho não vai adiantar? Não vai adiantar, não vai adiantar. Tá. Então, tofu, menos mal, mas 2, 3 vezes por semana para estourar, não mais do que isso. E ingira alimentos ricos em iodo, né? Aqui a gente tem um bom senso e nós não estamos entrando nas patologias ligadas à tireoide. É uma recomendação hoje do que seria uma dieta para favorecer, para que ela seja saudável durante uma vida. Claro que exames complementares vão indicar, né, doutor Roberto? Sem dúvida. Só para encerrar, Carol, a transformação do T4 em T3, que eu falei que precisa existir, depende de pelo menos 2 nutrientes. O selênio e o zinco. Para a conversão do T4 em T3, tá? Aí entra aqui zinco. O zinco está na maioria das proteínas. Na carne já tem, mas o zinco tem no feijão, tem nas oleaginosas. Oleaginosas, castanhas, nozes e amêndoas, rica em selênio, também tem zinco. Então, acho que aqui eu quis resumir os que boicotam e os que ajudam e os que boicotam. E só para não deixar de falar isso, Carol, que eu acho que é uma das... Quando vocês pediram para fazer essa pauta, eu falei que bom que vai servir de alerta. Hoje está um modismo usar, tá, as tais gotinhas de Lugol. Tá? O que está acontecendo, Carol? Existe uma falsa impressão, porque não existe nenhum estudo que ainda realmente tenha confirmado, que o iodo diminui o risco de câncer. Tá? Não sei aonde saiu, se tem algum trabalho específico, mas a gente vai pesquisar, porque a gente está sempre em contato com a área, a gente vai nos congressos, lê muito para entender o que está acontecendo de evolução de raciocínio. A gente não vê trabalhos realmente convincentes de que iodo previne câncer. Tá? E como a tireoide, talvez, a falta de iodo, que lá atrás era muito frequente, talvez hoje não seja tanto, pode ser que em algum lugar alguém ingira pouco iodo. Essa população talvez se beneficie de um complemento. Mas olha que conta maluca, Carol. O que a nossa tireoide precisa dia de iodo é em média, 150 microgramas dia. É uma quantidade que não precisa ser muito alta, tá? Gestantes, um pouco mais. Aí alerta para gestantes. Se ela colocar o sal iodado em todas as refeições, ela provavelmente já tem, sem exagerar no sal por causa da pressão arterial. Mas também, né, converse com o seu médico, seu obstetra, seu nutricionista, seu nutrólogo para te dar essa orientação, né, quanto comer. Mas a gestante precisa de um pouco mais. Isso é um fato. Senão ela vai desenvolver um hipotiroidismo gestacional. Tá, só que 150 microgramas. Uma gota de Lugol, Carol, uma gota de Lugol tem 50 vezes mais do que essa quantidade que a célula precisa. E há quem tome, e eu escuto isso em consultório, 4 gotas, 5 gotas. Achando que vai emagrecer porque vai deixar a tireoide mais acelerada. Tomando por vídeos na internet, tomando prescrito por médicos, desculpa, não vou defender os que fazem isso de maneira totalmente errada, nutricionistas prescrevendo Lugol como se fosse água. Então, muitos estão errando, mas uma maioria precisa alertar. Eu estou fazendo uma pós em medicina do exercício na Unifesp. Esse fim de semana eu tive aula. E lá tem vários colegas de várias especialidades. Tinha lá pelo menos 3 endocrinologistas fazendo esse curso, tá? Os 3 apavorados a quantidade de pessoas chegando em consulta com a tireoide alterada, pelo famigerado Lugol. Digo e repito com cara limpa. Quer usar Lugol? Converse com seu médico, ele pede exames, existe uma dosagem chamada de iodo urinário, que a gente consegue entender, você precisa, você não precisa. Sei que vai ter crítica embaixo do meu vídeo quando sair no YouTube. Não se preocupa, vai ter o ativista que defende os médicos. Eu estou acostumada. Mas a minha... Sua consciência. Minha consciência é maior. A ética. Não, e quando a gente propôs a pauta, e eu introduzi dizendo que existiam aí algo sendo feito, que as pessoas se manifestam sempre assim pelo milagre do emagrecimento, não é milagre, não pode ter milagre. Se fosse milagre, tudo fica fácil. Não existe. Então, assim, alguém ia descobrir o milagre e aí também ia estar todo poderoso. Então, não existe milagre. Tem que entender a orientação e que bom que você está aqui para alertar as pessoas. Se você conhece alguém que está fazendo, converse com o seu médico, tenha a orientação para utilizar. Existe a indicação, né, Carol? Claro, só existe alguma coisa porque tem gente que precisa dela. Exatamente. Que é o caso dos anabolizantes, que é outra pauta e que não é para estética. Na tela, então, perguntinha do público. Olha lá. Eu te agradeço sempre a ser verdadeiro. É uma honra estar aqui. Tati, um beijo para você, obrigada. Quem tem problema na tireoide pode alterar a memória? Está diretamente ligado? Pode, Carol, porque os neurônios precisam de energia para produzir o que tem que ser produzido. Na verdade, o hipotireoidismo gera sintomas no corpo inteiro. Inclusive, um deles é a dificuldade de concentração, sensação de letargia, você ficar meio com dificuldade de raciocínio. Pode chegar até a depressão, Carol. Muitos médicos veem isso. Às vezes, pacientes com hipotireoidismo muito avançado, que não estão tratando,
tomando antidepressivo, ou sendo tratado como um depressivo, e na verdade poderia ser a tireoide quando lenta. Nem toda depressão é por este motivo. Tá? Mas memória tem alguns relatos sim de dificuldade de concentração por hipotireoidismo. E que com os exames complementares e todas essas dicas, gente, orientação médica, dá tudo certo. Vamos colocar uma última perguntinha, né, Gláucia? Dá tempo de mais uma? Olha lá. Obrigada. Sheila, um beijo. Existe alguma suplementação vitamínica para evitar nódulos na tireoide para as pessoas com predisposição à formação dos mesmos? Então aí ela já entrou num outro assunto, que são os nódulos. Na verdade, é possível que os nódulos surjam por ou falta ou excesso de iodo. Né? E os outros cofatores. O que eu falei aqui nessa pauta é exatamente o polivitamínico que você gostaria de tomar. Se você ingerir os alimentos que estão aqui em quantidades corretas, tomar o cuidado de não ingerir os na forma crua, tá? Os que eu mostrei, diminuir o consumo da soja e não exagerar, até 2 vezes por semana tudo bem. Acabou, provavelmente você vai estar a sua tireoide preservada. Ah, mas eu não como nada disso. Então tá, aí entra o suplemento. Mas este polivitamínico tem que ser feito com uma orientação do médico ou do nutricionista, sem problema nenhum, desde que saiba a dose que se está prescrevendo. E isso serve também, até para a gente encerrar, que já estourei tudo que podia, que não podia, doutor Roberto, mas importante, muitas pessoas já retiraram a tireoide por encontrar um tumor e tal, e aí pro resto da vida tem que fazer um controle e tomar um medicamento. Isso serve também para essas pessoas que hoje têm um controle da tireoide. Quando não tem mais a tireoide, ela não vai mais absorver nada. Eu só tenho o hormônio pronto. Tá. Então, o hormônio já está sendo dado. Só que eu preciso da conversão dele em T3. Então... Porque a gente toma o T4. Tá. A gente toma levotiroxina. Tem que se preocupar mais com este. E com o selênio, com o zinco, né, que é para fazer a conversão do T4 em T3. Os que atrapalham a absorção de iodo na tireoide já não influenciam tanto. Entendi. Porque eu não tenho mais a tireoide. Agora, eu tirei a metade, a outra metade ainda existe. Se preocupe. Aí tudo que eu falei está valendo. Olha que interessante, gente. Eu não podia fechar sem tocar nesse assunto. Só posso agradecer. Eu que agradeço. Sempre uma aula verdadeira. Gente, quem quiser saber mais, mandem mensagens, sugiram temas. O Dr. Roberto está aqui às segundas-feiras, quinzenalmente. O horário que você quiser, já sabe, tá? Tá o encontro marcado. Carol, a gente quer assistir tal coisa com o Dr. Roberto. Manda, que vai ser um prazer, né? Honra. Nosso, e eu sei que do Dr. Roberto colocar aqui de uma forma tão clara. Quem quiser saber mais, tem um site para vocês, que é o nutrasaude.com.br, nutrasaude.com.br, nas redes sociais, doutor abreviado, Roberto Navarro, você já encontra todo o trabalho dele, e eu te agradeço. Manda um beijo pra Malu, pra sua família.